E aí, pessoal, tudo certo? Então vamos ver hoje aqui mais um pouco do RR Flow. Eu vou aproveitar aqui já para passar análises processadas, que teve uma atualização na versão 3.2 e eu acabei nos vídeos anteriores não tinham essa função de avançado aqui. Nós tinha somente a opção normal, que era essa, né? Mas agora a gente tem a opção avançada. E o que entrou com esse avançado aqui, então? Aqui nós vamos ter um histórico, onde nós podemos selecionar os dias. Então, ele vai gerar um gráfico no período selecionado em camadas por dias. Então, aqui está até dia 6. Deixa eu selecionar aqui uns últimos uma hora, então, só para selecionar. E aqui eu vou ter o quê? Hoje, o gráfico de hoje, a mediana, então comparado com 7 dias selecionados aqui, o mesmo dia na semana passada, então se eu quisesse comparar, que eu poderia desmarcar aqui, vamos tirar os dias da semana e final de semana. Então, aparentemente, quase o mesmo volume de tráfego da semana anterior. A mediana, então, vai fazer a média do tráfego. Então, como o final de semana normalmente a gente tem maior volume, né? Vai estar um pouquinho maior aqui. Temos os dias da semana. Então, eu vou desmarcando aqui só para ficar melhor de ver. Os dias da semana, os finais de semana. Então, vou tirar aqui os finais de semana. Só pelo um, no caso, da semana passada. E todos, né? Então, ativo, ativo, tá tudo aqui. O que tem de legal aqui agora? A gente pode selecionar uma fatia aqui. Então, vamos supor que a gente está fazendo lá análise avançada para tentar descobrir o que está acontecendo em um determinado momento, aquele pico esquisito, tá? Aqui pode se tornar fácil de visualizar isso, talvez, de uma forma um pouco diferente. Mas vamos pensar que. Deixa eu tentar selecionar aqui, ver se tem alguma coisa de esquisito. Vamos ver se carrega algum tempo aqui meio estranho. Vamos fazer assim, ó, vamos selecionar apenas um dia, que aí não vai fazer comparativo. É, não tem nenhum pico esquisito. Mas vamos tentar pegar aqui. Vamos porque, eu quero olhar essa janela. Então vou selecionar aqui essa janela. E o que ele vai fazer aqui? Ele vai trazer aqui embaixo essa janela desse pequeno período selecionado. E aqui ele vai dizer, então, o volume que passou nesse momento aqui. Então, eu selecionei aqui 9 minutos. Até que se você for selecionar um período maior, ele não vai aceitar mais que uma hora, porque a ideia aqui é realmente olhar pequenas janelas de período, né? Então, beleza aqui, selecionei. Aqui eu tenho o volume de tudo. Eu tenho aqui os protocolos. Clicando em cima de qualquer janelinha aqui, ele vai abrir com todos eles, então, para fazer uma análise. Seria basicamente o que a gente faz lá em análise avançada, selecionando as agregações. Então, agregar por protocolo, agregar por IP, agregar por país, agregar. Então, basicamente, aqui é um resumo de tudo que a gente estaria agregando. Então, de uma forma mais fácil, vamos dizer assim. Então, nesse pequeno período aqui, eu tenho a origem com maior tráfego, eu tenho o destino com maior tráfego, eu tenho o IP barra 24, o destino, a mesma coisa para V6, portas de origem e destino, as conexões que tiveram maior, e tudo isso clicando aqui nos cantinhos, vocês vão abrir sempre um top 10, vamos dizer assim, dessas informações. As flags, os países, então aqui talvez fique mais fácil de visualizar e rápido para achar alguma coisa assim. Então um módulo mais, vamos dizer assim, compacto. E aqui tu pode colocar quero ignorar o que for Brasil, Estados Unidos, até eu deixei ele como um exemplo, e 80 e 443. Então, vamos ver aqui o que tem de esquisito. Removendo esses dois carinha aqui e essas duas portas aqui. Então, a gente consegue ver que os destinos aqui, então, não vão ser Brasil, nem Estados Unidos. Então, tem alguns aqui. Esse chinês aqui provavelmente é suspeito. É, mas, enfim, aqui é um meio novo de fazer análise dessa parte da análise avançada. Por que eu queria mostrar isso? Porque eu quero falar sobre a parte de mitigação que a gente ainda não viu. Porém, isso aqui pode ser que seja útil também. Na verdade, vai ser provavelmente útil para tentar identificar alguma coisa, para fazer alguma análise. Bom, antes de prosseguir para a parte de mitigação, que eu acredito que em um vídeo eu não vou conseguir passar tudo o que eu gostaria, mas eu vou tentar explicar tudo o que dá para fazer, vamos dizer assim,
para vocês começar a construir alguma coisa sem cometer talvez alguns erros que eu tô vendo no dia a dia, o pessoal vindo fazer perguntas e talvez interpretando de forma errada. Mas antes de prosseguir, eu queria dar uma explicada um pouquinho como é que o sistema ele funciona. Por que eu quero explicar isso? Eu até acabei já explicando em outros vídeos, mas eu acredito que eu preciso reforçar um pouco aqui em relação a essa parte de análise. Porque o pessoal às vezes acha que a ferramenta ela é um sistema de nuvem de mitigação. É onde, sei lá, ele liga, ele instala lá dentro do provedor dele o RR-Flow e ele acha que a partir dali esse Linux vai limpar o ataque, vai fazer parar dele sofrer um ataque ou esse tipo de coisa. E não é por aí. Então, tentar explicar um pouquinho aqui sobre isso. Então, a primeira coisa que você tem que saber é que quando você estiver sofrendo um ataque, esse ataque ele vai vir até você. Então, não é porque você tem a ferramenta lá dentro que a ferramenta ela vai parar de fazer esse ataque acontecer. O que vai acontecer é que pode analisar esses dados do ataque e então criar alguma ação. Então, essa parte de mitigação onde a gente tem ali, ela serve para fazer essa análise e tomada de decisões. Mas você tem que entender o quê? Como é que funciona essa coleta de dados? Então, hoje o roteador aqui, ele está enviando dados de NetFlow, SFlow, né, lá para o nosso servidor. Então, o que ele é? Ele é um ouvido, né? Ele fica ouvindo os roteadores e esses roteadores fazem aquela amostragem. Então, lembrando, vai fazer o sampling lá, né? Que é quantos pacotes, o intervalo ali de coleta. Então, passou nos vídeos anteriores o exemplo do carro, né? Quantos carros passam na rodovia, o policial vai fazer uma blitz lá, vai atacar aquele carro para investigar e tudo mais. Uma coisa volta nos vídeos, eu recomendo que assista todos os vídeos na ordem que está ali na documentação. Estou tentando colocar isso numa ordem cronológica para ficar fácil de entender. E aí o pessoal vai ser mais fácil, vamos dizer assim, de não se perder aqui na hora de configurar. Mas então, esses dados chegam no servidor e durante um minuto, então, esses dados que estão chegando aqui, por um minuto, ele faz uma janela aqui. Então, segundo a segundo, ele vai salvando essas informações. Quando ele fecha a janela de um minuto, ele vai salvar no banquinho de dados. Terminou-se um minuto, ele vai começar a gerar o próximo minuto e assim por diante. Então, assim, dentro do servidor, você vai ter vários arquivos com janelas de minuto a minuto. E aí, quando você vai, por exemplo, quando você olha um gráfico desse, você está olhando exatamente minuto a minuto do que tem no banco de dados. Principalmente nesse da análise processada, lembra que a gente faz o ajuste lá em operação? Aqui, ó, gráficos processados, né? Então, esses gráficos processados exatamente vão ler esse banquinho de dados, só que no gráfico processado você já está tendo algum filtro pré-definido. Então você diz, eu quero interface, beleza. Então ele vai salvar um banco de dados, que é um outro banco de dados que ele dentro do Security, e ele vai salvar lá dentro a informação exata, sem precisar. Porque esse dado que é coletado aqui é o dado cru. Então é onde tem tudo, todas as informações. Preciso extrair a porta 80 de lá. Tu vai conseguir. Preciso extrair isso ou aquilo. Ele vai buscar. Só que isso normalmente é um processo mais pesado, vamos dizer assim. Beleza? Então aqui, ouviu, recebeu um minuto de gráfico, né? De gráfico não, de dado. Esse minuto aqui, vamos supor que agora são 18h37. Então isso aqui seja das 18h36. Não se apavoram com a minha coordenação. Nossa. É 18h36. Por que não é 18h37? Porque o 18h37 ele tá finalizando, ele tá ainda aqui. Ele tá ainda aqui o minuto 37, então nós estamos no segundo lá, 36, 38. Ele está sendo criado esse pacote, certo? O 36 ele já foi. Quando o minuto fecha essa janela, o sistema vai disparar aquele filtro que a gente vai ver aqui na parte de mitigação. Então, quando você for criar um filtro aqui de alguma coisa, depois eu bato a tecla lá em cima, mas aqui primeiro para a gente entender, ele vai processar esse minuto. Então quer dizer que vai levar um minuto até identificar o problema?
Possivelmente sim e possivelmente não. Vai depender muito do segundo que aconteceu alguma coisa. Então, por exemplo, já estamos no segundo 20, né? Vamos supor que agora alguma coisa de estranho começou a acontecer. E esse alguma coisa de estranho começou aqui. Então quer dizer que esse pacote aqui no início dele não tinha nada acontecendo de estranho, mas aqui nos 30 segundos finais começou a ficar estranho. Então a hora que ele empacotar lá esse próximo minuto, metade do pacote está estranho. Então, a hora que ele for tomar a ação aqui, ele já vai ser 30 segundos do problema que aconteceu. Se fosse lá, vou tentar identificar o ataque, alguma coisa assim, ele vai tomar uma ação. Então, pode ser que leve 30 segundos, ou pode ser que leve 2 segundos, 3 segundos. Vai depender muito do volume que ele criar em 1 segundo para conseguir enxergar isso. Mas senão ele vai ter que esperar o próximo quadro aqui para chegar a informação. Então, tendo isso aqui em mente, de como o sistema ele funciona, são janelas de minuto a minuto, e quando fecha um pacote de 1 minuto, é processadas as informações. Vamos lá olhar agora como é que a gente faz essa análise dentro do RR Flow aqui na parte de mitigação. Usando os menus aqui, a gente tem o quê? Análise de tráfego, Flow Spec estático, BGP Unicast estático, rotas do Flow Spec e rotas do Unicast. Aqui confesso que provavelmente numa versão futura eu vou ajustar esse menu para ficar rotas e daí dentro vai ter BGP e Flow Spec no menu mais bonito, mais organizadinho aqui. As anomalias, temos um terminal, então por trás aqui a gente sabe que temos o FRR. Então, se você for mais perito e quiser dar uma fuçada, analisar mais a fundo, você pode usar por aqui mesmo. Temos uma whitelist, temos uma blacklist, e então, basicamente com isso a gente vai começar a fazer as nossas engenharias aqui dentro. Bom, o que é o Flow Spec? Eu vejo que muita gente me procura, diz, quero ativar lá, eu vi que tem Flow Spec, mas as pessoas não sabem nem o que é direito um protocolo BGP. Então não me levem a mal, mas fica difícil explicar às vezes quando a pessoa não entende nem direito o que é um pacote IP. Então, porque quando você vai entrar nessa parte mais avançada, principalmente quando vai tomar decisões e ações, você tem que saber muito bem o que você vai fazer. E eu vejo que isso também é uma dificuldade quando as pessoas estão fazendo aqui os análise avançada. Quando quer buscar aqui uma informação e ele não tem domínio muito do pacote IP para saber o que é um protocolo, o que é uma porta, uma largura de pacote, esse tipo de coisa, sabe? Então, isso acaba me dificultando, porque eu não consigo explicar algo que é muito mais avançado do que o básico de redes. Então, parece que as pessoas não me levam a mal, às vezes eu tento responder e eu vejo que algumas pessoas não entendem e eu não sei nem por onde começar, porque vou ter que fazer um curso aqui de como funciona um pacote IP para a pessoa começar a entender alguma coisa. Então, assim, querem brincar nessa parte mais de análise e tudo mais, cara, eu recomendo que vocês procurem, sei lá, cursos, outras. Bom, hoje no YouTube tem vídeo é, de tudo, acho. Então, dá uma pesquisa, tenta entender, se aprofunda mais. Hoje com as IA mesmo, se vocês começarem a conversar com ela e perguntar ali, ela tá te dando quase de mão beijada. Se você der um print aqui em algumas coisas e perguntar o que será que é isso aqui, aquilo lá, ela vai te ajudar também. Então, hoje tem muitas formas. Basta a pessoa querer aprender, que tá fácil hoje de aprender. Mas vamos lá então, no resumo, assim, a grosso modo, para quem não entende, o Full Spec é uma família do BGP. Hoje, a família que vocês conhecem, talvez, do BGP, estou falando isso para o pessoal que não entende, tá? Então, quem entende, beleza. Mas o pessoal que é mais novo nessa questão, o Unicast é o BGP lá que vocês estão acostumados a fazer. Então, aquele BGP que você fecha com a operadora, onde recebe lá um full route, onde vocês trocam IBGPs internos para trocar rota e tudo mais, isso
seria a família Unicast. A família FlowSpec é uma nova família. Então é como se você estivesse fechando um segundo BGP. Até por isso que dentro ali do, do RR Flow, quando vocês olham aqui na parte das fontes, você tem o BGP aqui, você consegue ver que tem dois peers fechados aqui e outros dois peers aqui. Então são duas famílias diferentes, a família Unicast e a família FlowSpec. Então essa parte aqui do FlowSpec, ela é basicamente como se fosse um BGP para ensinar rotas. Praticamente não, ela no fundo faz isso. É um BGP para ensinar rotas, mas junto da rota você vai poder mandar mais informações. Então, olha, BGP recebe esse bloco de IP aqui, mas se ele tiver com uma porta tal, você faz um firewall aí para mim e bloqueia essa porta, ou controla a banda desse cara, faz um rate limit, ou se a largura do pacote for X, você faz isso. Então, o FlowSpec é como se fosse ensinar rotas e tivesse o poder de ensinar regras de firewall junto para o roteador aplicar isso lá. Então, salvo isso, também é válido, é importante que você busque saber qual é a capacidade do teu roteador. Então, não adianta vocês colocar lá um roteador e querer ensinar, sei lá, 50.000 rotas de FlowSpec, porque não vai funcionar. Provavelmente o roteador não vai aguentar lidar com tanta informação. Então, depende muito de cada fabricante. Procure no manual, DataTip, alguma coisa assim, para descobrir bem certinho, para não fazer uma bagunça, tá? Uma das coisas que vocês precisam estar afiado aqui é essa parte dos filtros manuais. Então, que é onde você vai formar lá bem bonitinho o que você quer extrair daquele banco de dados aqui. Então, o que você quer extrair desse minuto que foi coletado aqui? O que é a informação que você quer observar para fazer a sua análise, né? Então, é importantíssimo que vocês entendam essa parte. Eu já tenho um vídeo exclusivo só da parte de análise, né? Então, revisam, olham aqui, que tem vários modelos. Eu sempre recomendo que vai fazer alguma análise aqui, aplica a regra de vir aqui na análise e criar ele aqui de forma manual e entender o que está acontecendo. E é isso que eu vou começar a tentar explicar agora, para que não haja erros aqui nessa hora de criar um filtro. Então, vou pegar um exemplo que tem acontecido muito nos últimos dias, que são os ataques internos da rede, onde os teus clientes estão realizando um alto volume de upload, você está vendo aquele upload gigante lá na saída. Aqui atrás desse provedor eu não tenho esse caso, mas até teve alguns casos, mas agora não tem. Mas então eu vou tentar simular aqui algo semelhante para tentar explicar. Então vamos tentar entender aqui. Bom, aqui eu tenho algumas regras eu apenas estou sem alertas e ações, porque eu estou apenas analisando os dados, né? Não criei nenhuma regra. O que é isso? Simplesmente eu vim aqui, coloquei o filtro e dei um salvar e estou analisando isso. Por quê? É muito importante que vocês entendam o comportamento de redes da sua rede. Então, as pessoas dizem, não tem um botão mágico ali para fazer todos os filtros mágicos. Não tem. Dá para criar assim, alguma coisa meio padrão? Dá. Eu não compartilhei isso, até porque o que eu vou confessar aqui o porquê eu não fiz isso. Poderia compartilhar alguns filtros padrões, vamos dizer assim? Sim. Mas eu vejo que às vezes eu passo isso no particular quando alguém me pede e eu acabo vendo que essa pessoa vai lá e copia e cola literalmente o que eu disse, ou o que eu passei. E acaba que gera um problema para ele, principalmente se tratando de full stack. Então ele vai lá e pô, tive caso o cara fez um rate limit no bloco de ele lá e reduziu a velocidade lá embaixo. Acho que estava com problema na operadora e o cara estava fazendo cagada. Enfim, por isso que eu prefiro que vocês tentem entender o seu comportamento, criar suas regras, para não cometer erros. Talvez vocês vão cometer erros, né? Mas eu não quero eu estar espalhando filtrozinho e aí o cara, o Rudimar lá mandou esse filtro aqui que protege não sei o que. E aí o cara, pô, isso aqui não tem que fazer o ajuste para minha realidade. Então, olhe para a realidade de vocês, tá? Mas vamos lá.
aqui na nova regra, basicamente, vamos pensar que eu quero descobrir quem que são meus clientes que estão realizando esses auto-upload, né? A forma mais fácil aqui, então eu vou pegar aqui tem um concentrador PPoE, e aqui eu tenho as interfaces que vão para o roteador de CGNAT e tem as interfaces que vão para board, beleza? Então, eu quero descobrir aquele IP privado, vai ter que coletar do BNG, eu vejo que é a forma mais fácil, né? Então, o BNG, eu vou ter os IPs privados dentro dele, então ele vai estar exportando essas informações. E eu exporto as interfaces de upstream do meu BNG. Então, quem são as interfaces de upstream? O meu CGNAT e o meu roteador de borda. Então, basicamente é o que tem aqui. Tem um router OS aqui, que é um microchip de backup para CGNAT, uma dessas. E aí o roteador de borda, que está uma AVS. Beleza? Então, vamos pensar que eu quero tentar descobrir alguma coisa. O que eu poderia fazer aqui? Source, IPin, eu vou passar assim. Eu vou passar o bloco aqui, 164.0.0/10. E, sei lá, poderia passar outro bloco. Eu vou passar só isso aqui. Então, isso aqui, ele está fazendo o quê? Source, né? Então, a origem é o 164. Então, todos os IPs 164. Aqui está selecionado TX e RX. Eu poderia já colocar TX só porque é o que eu quero ver, né? É só a saída. Tanto que ele mostra o RX, porque o filtro já diz que é source, correto? Aqui embaixo, em conexões, eu vou ter aqui, então, todas as minhas conexões, os meus IPs com origem 164, beleza? Então, o que eu estou tentando buscar aqui? Alguém que está fazendo algum upload suspeito. Aqui tem, nesse momento, um que é suspeito. Por exemplo, aqui tem um UDP com a origem, esse endereço IP, indo para a China, não? Ásia, Vietnã. Então, isso aqui é suspeito, certo? Se eu olhar aqui, ele está dando 453 MB. Quando que isso aconteceu? Às 18h38 e 18h39. Então, numa janela de 1 minuto. Então, às 18h38 foi aqui, ó. Nessa janela aqui foi que isso aconteceu. Lembra que eu falei que aqui a gente tem as janelas de minuto a minuto? Então, naquele minuto. Vamos ver se algum aqui tem uma janelas maior. Não. Mas quando seleciona aqui, por exemplo, tem 15 minutos, mas tem um tempo maior aqui de 15 minutos, então, né? Vamos supor que aqui tem uma conexão que estabeleceu e ela foi terminar só aqui no final, você vai acabar vendo esse tempo aqui maior. Eu explico isso aqui lá em análise avançada. Bom, então, beleza. Source IP. Eu preciso saber quem está upando alguma coisa para a internet. Então, eu vou colocar aqui end bytes maior. Como eu vi lá embaixo que eram uns 400 MB, vou só colocar 400 aqui. E veja, ó, exatamente temos um pico e lá temos outro pico. E aqui eu tenho dois endereços IPs que são inclusive o mesmo. Então provavelmente esse aqui é um caso onde esse endereço IP aqui está fazendo cagada. Né? Pelos os destinos aqui a gente já deduz que seja algum ataquezinho que está saindo. Beleza. Vamos pensar que eu quero pegar exatamente esse filtro para fazer isso e jogar aqui na minha análise avançada para identificar isso. Como é que eu vou fazer? Então, vou pegar e copiar esse filtro. Se eu quisesse melhorar aqui, nesses ataques que eu tenho visto, normalmente é UDP e às vezes aqui os destinos não são Brasil e nem Estados Unidos. Mas às vezes acontece algum upload. Então, é mais comum de ter uploads grandes para dentro do nosso país. Estados Unidos, porque vai pegar ali algumas empresas como Google, Facebook, sei lá, o Povo, o IP ali. Eu colocaria aqui ainda, não que isso não possa estar acontecendo um ataque desse tipo para esses locais, para o Brasil, por exemplo. Mas, normalmente, esses que estão acontecendo, esses clientes infectados, eles estão atacando mais lá pro lado desse povo aqui. Então, mais lá para a Europa, Ásia, aqui em cima lá. Então, eu poderia simplesmente colocar aqui, ó, end, not, gel, e posso passar in, e passar aqui BR. Então, não quero para BR nem Estados Unidos. Bom, lá embaixo já não tinha esses dois aqui, né? Então, vai continuar não tendo. Acabou de ter mais um aqui. E continua sendo o mesmo IP. Então, esse aqui provavelmente é um cara suspeito aqui na minha análise. Colocando 400 MB. Eu confesso que aqui existe uma regra para identificar isso daqui.
e a regra que está passando aqui, ela é de 600 MB. Então veja aqui que eu estou colocando todos os endereços de IPs, mais os IPs privados. Esse aqui é o que passa pela borda, então não está IP privado, tem outro que passa aqui pelo PPE. Aí está o IP privado e a régua está em 600 MB. Então eu estou dizendo o quê? Que tem que passar de 600. Então não está pegando lá. Então, por isso que eu digo, ó, eu não tenho como ter uma certeza, por isso tem que ir analisando caso a caso. Como foi que aconteceu isso que eu consigo explicar melhor? Então, ó, 400 MB. Por que 400 MB? Não é que tenha 400 MB, né? Então, o volume que ele upou para a internet foi 400 MB. Então, aqui nesse pico aqui, ó, a banda média que ele teve, né, o BPS aqui, atingiu aqui praticamente 60 MB. Então, aqui, ó, 63. E então a gente consegue ver esse valor aqui, ó, aqui embaixo. Então, um cliente com um upload de 60 MB consegue fazer isso aqui tranquilamente, certo? Então, esses 400 MB aqui conseguiu bater, né, um volume maior. Então, o que eu tenho que começar a ver? Tenho que começar a baixar essa régua aqui para começar a ver se eu consigo pegar outros clientes que estão com planos menores. No início, a gente começou a analisar os que estavam maior, e agora eu acredito que, até comentei antes, né, não vi mais acontecer, mas provavelmente tem planos menor, que acaba a gente não visualizando, não impactando, mas está acontecendo aqui. Então, vai deixar a régua aqui. Beleza, poderia colocar protocolo UDP aqui? Poderia. Poderia colocar porta, outra coisa? Poderia. Mas então, vamos pegar esse exemplo aqui, né? Beleza, então eu vou lá e vou criar meu novo filtro. Vou colocar aqui cliente atacando, tem uns coisas aqui já, né? Vou colocar assim, ó, 000, exemplo. Vou colocar primeiro aqui. Vou selecionar qual roteador. Então, eu estou olhando lá no PPE, né? Esse cara não tem BGP, tá? Então, ele não tem BGP. Se eu for fazer um flow spec, ele não vai funcionar. Então, eu vou selecionar, no caso aqui, o roteador. Vou selecionar ele mesmo, no caso, né, por exemplo, e vou adicionar esse cara aqui. Salvei aqui, ele vai simplesmente criar o exemplo. A partir de agora, ele vai começar a ter um gráfico desse desenho, né? Então, ele vai ter exatamente esse desenho que a gente vê aqui. A partir de agora, é óbvio, né? Nós não tínhamos filtro, então, acontecer de novo aqui, ele vai provavelmente fazer uma ondinha aqui também. Esse gráfico aqui vocês conseguem criar lá pegar esse modelo aqui, o 00 exemplo aqui, e colocar lá nos painéis personalizados. Eu vou criar um gráfico lá só com esse gráfico aqui, para, sei lá, vou colocar no monitor, ver se tem alguma coisa estranha. Sem tomada de decisão nenhuma, sem ação nenhuma, no caso desse caso aqui. O que pode fazer aqui? Então, vou habilitar o gatilho, e aqui vem algo que é interessante entender como é que isso aqui funciona. Eu vejo que às vezes o pessoal interpreta que o gatilho está relacionado ao meio disso daqui de uma forma individual. Tipo assim, se tiver um dos IPs aqui que estiver acima dos 400 MB, ele vai pegar como um gatilho. Não. O gatilho aqui ele funciona da seguinte forma. Aqui onde a gente está visualizando isso daqui, a gente tem inclusive aqui, ó, né, bytes, pacotes, né? Então, aqui a gente também tem esse mesmo seletor. Então, vamos supor que eu seleciono bps, então bits por segundo aqui, seria a nossa velocidade que passou na interface, vamos dizer assim. Então, o que eu poderia criar um gatilho? Olha, se eu ver isso aqui acontecendo e passar de 30 MB, eu quero que seja feito uma ação. Então, eu poderia colocar aqui maior que 30 MB. Então, vamos colocar lá 30 MB. Então, 30 MB. A partir de agora, exatamente isso aqui. Então, a gente cravou aqui, correto? Beleza? É isso aqui. Então, a gente selecionou o BPS e disse, ó, passou de 30 MB, então se isso aqui acontecer, vai acionar. Então, aqui vai acionar, aqui vai acionar. O que a gente vai acionar aqui? Beleza. Preciso saber quem são os IPs. Então, eu queria saber quem são esses IPs que estão atacando. Quem será que são esses IPs? Vamos colocar aqui 30 minutos só para ver se pega mais. Vamos ver aqui. Tem sorte, pegar mais uns IPs. Que são mesmo. Vamos ver se eu pego mais algum. Vou colocar aqui 10 horas. A gente pega alguma coisa a mais.
basicamente são o mesmo, né? Então, ó, esse cara aqui certamente tá infectado, ó. Vários piozinhos, beleza? Mas veja que ele se repete várias vezes, ele está abrindo uma porta única, ó, indo para portas aqui 80, 30 mil, são portas aleatórias, certo? Então vamos lá. Vou começar aqui que eu quero um aviso no meu Telegram. Então, ó, quero mandar um aviso no meu grupo lá, ou vou mandar para mim mesmo aqui. Quero mandar um gráfico, então, lembra que ali em cima, quando eu cliquei no gráfico, a gente vai ter um gráfico. Então, a partir, claro, se estiver acontecendo agora, o gráfico para me mandar 30 minutos não tem histórico de 30 minutos, mas ele vai mandar aqui o intervalo do tempo que ele já tiver coletado. Escolhe a cor aqui do gráfico, não quer gráfico, não quer gráfico, habilita aqui e tá tudo certo. Bom, vou colocar aqui uma mensagem, ó, investigar. Tem que investigar o que está acontecendo aqui na mensagem, só que eu quero adicionar um relatório. No relatório, eu vou colocar aqui, ó, clientes suspeitos. Poderia ser IPs de origem também. O que eu quero aqui? Eu quero exatamente isso daqui. Eu quero os IPs de origem que estão atacando. Eu preciso saber quem que são meu cliente para tomar a decisão. Então, eu preciso acessar o equipamento, ver se o equipamento está infectado, se eu tenho uma atualização, olhar lá o que eu posso dar de dica aqui já. Ultimamente a gente viu que são bastante IPTV que estão realizando ataque, então em alguns casos os provedores que eu atendo, eu sugeri acessar o equipamento, fazer um controle de velocidade quando o roteador permite, de upload específico para aquele IPTV, amarra ele no DHCP, né? Bem, poderia trocar, mas já deixa uma observação no cadastro do cliente, informa o cliente sobre o que está acontecendo, porque provavelmente quando isso acontece dentro da rede dele, deve impactar sua navegação, porque lá no roteador, vamos pensar que é um IPTV, e esse IPTV está ligado por um cabo de 1 GB, provavelmente esse 1 GB ele deve gerar lá dentro, ou depende também do hardware do IPTV. Mas enfim, vai gerar um alto volume lá dentro e vai saturar a porta dele. Então lá na saída já vai estar saturando e provavelmente a internet dele vai pipocar, vai dar algum problema, o próprio IPTV dele vai começar a cair, voltar. Então tem que deixar bem informado o cliente do problema que isso causa para ele e, né, a gente sabe que é difícil, mas fala pro cliente, ó, cara, tira isso aí da tomada, não deixe ligado, principalmente quando tu não tá assistindo televisão, ligou, se der problema, sabe que esse teu equipamento, né, que tá causando aí alguma coisa, beleza? Então vamos lá, eu quero um relatório dos IPs de origem, certo? Eu não quero saber aqui todos esses endereços IP, eu quero saber ele agrupado. Então o que tu vai fazer aqui? Aqui em agregação, é exatamente essa forma de agrupar. Então eu posso selecionar aqui, ó, IP de destino. No IP de destino, morreu só ele, né? Ficou literalmente sozinho, é só esse cliente aqui que tá cometendo os delitos aqui. Então, aqui na hora de selecionar a agregação, campos dinâmicos agregados, é exatamente essa agregação que você enxerga. Deixa eu minimizar aqui, ó. Essa aqui, certo? Então, selecionei IP de origem único. Consigo selecionar outras coisas? Consegue. Se você vir aqui e selecionar outras coisas, também consegue? Consegue. Quero olhar os IPs de destino. E agora a gente vai ver aqui que o IP de origem e o IP de destino. Deixa eu só tirar aqui o destino de volta. Deixa eu deixar sem nada aqui, mais uma vez. A gente vai ver aqui que tem mais ou menos um volume de 400 e poucos MB, cada conexão que teve. Para vários IPs, aqui a gente tem 27 conexões. Ó. Mas quando eu agrego por IP de origem e destino, ele vai reduzir as conexões aqui para 20. Então, esse cara aqui teve uma gordura maior com destino a ele. Esse ataque aqui, no caso. Aqui, um Amazon, alguma coisa assim, poderia ser, que nem eu falei, né? A gente filtrou BR Estados Unidos aqui, mas poderia ser alguma coisa aqui que tem lá pro Reino Unido, da Amazon, talvez, poderia, mas vendo que esse cara é suspeito, é suspeito, né? Então, por isso que eu falei, filtrando aqui alguns países, normalmente ele não manda o ataque dele para um único local, né? Então, beleza. Esse cara aqui, tirei ele aqui, deixei único, ele agrega, não importa o destino, ficou todo o volume dele aqui. Se eu coloco aqui IP e porta de origem, eu vou ter aqui
o IP do cliente e todas as vezes que ele atacou, ele usou essa porta de origem aqui, literalmente. Então, no meu relatório, eu posso colocar isso da forma que eu achar melhor. Eu posso ir agregando com outros itens. Então, eu posso deixar a porta de origem e colocar a porta de destino. Então, a gente vai ter aqui conexões com as portas de origem e quais foram as portas de destino mais atacadas aqui, né? Então, veja, um volume grande aqui na porta 5.3. É... Ah, eu quero ver também, eu não quero a porta de destino, eu quero olhar o AS de destino. Quais foram os AS de destino aqui que ele atacou, né? Ele vai pegar aqui os ASN. Então, veja aqui, ele não está summarizando aqui, vamos dizer assim, agregando os endereços IP, porque os AS mudam, né? Então, se fosse igual, ele agrega. Então, literalmente, a agregação serve para isso aqui. E no teu relatório, tu vai poder juntar isso aqui de alguma forma. Então, aqui, ordenado por quê? Por quem, né? Aqui na nossa... Vamos deixar aqui, desmarcar tudo aqui para ficar fácil. Então, eu tenho aqui, ó, ordenado por byte, ou seja, ordenado por isso daqui, ó, por esse volume. Então, não é ordenado por pacote, byte por pacote, é ordenado por byte. Então, esse top 1000 aqui, ó, 1000 conexões, se nós vamos olhar aqui embaixo, claro, nessa não temos 1000 conexões, tem só 26. Mas se fosse um N aqui, que seria tudo, né? Ele ia mostrar uma paginação de 10 páginas, já que mostra 10 por vez aqui. Então, sem, sem agregar aqui, me perdi. Sem agregar aqui, aqui com o ordenado aqui, a gente está selecionando o byte, então ele vai pegar o top desses caras aqui, ordenado por byte. Aqui eu estou colocando 30 resultados. Então, se eu selecionar aqui a mesma lógica que está lá, bytes, 30, ele vai me trazer as 30 conexões que tem aqui. Então, se eu colocar 50 aqui, só tem 26, mas ele vai me trazer todas essas 30 conexões. No caso aqui teria 26, no caso. Então, vamos pensar que fosse 10, então. Se fosse 10, ele estaria me trazendo só apenas as 10 primeiras conexões no meu relatório. Beleza? Aqui o tipo de arquivo, tu quer mandar ele em TXT lá no Telegram, tu quer mandar em texto mesmo lá dentro do Telegram. Eu gosto de TXT, para ser sincero. Então, aqui já é um meio de tu criar um filtro suspeitos, né? E ele mandar um aviso no teu Telegram para identificar quem que é o cara que está fazendo a cagada. Quer mandar e-mail? Mesma forma exata aqui. O que vai mudar é que agora o assunto aqui é e-mail, né? Então tu vai mandar um e-mail. Esse relatório aqui de IP de origem, tu quer criar um segundo relatório? Ah, eu quero saber, por exemplo, qual que foi os IPs de destino que esse cara atacou. Eu quero criar um relatório aqui com os IPs de destino que ele está atacando. Porque eu não sei, porque eu quero. Então tu pode criar um segundo relatório aqui de destinos e colocar destinos. Eu quero saber o vez de destino dos IPs, dos AS, então de destino. AS, vamos tirar aqui o IP, deixar só AS, só os AS de destino. Então tu consegue gerar esses relatórios, beleza? Vou deletar esse aqui, vou deixar só esse aqui. Então, salvando aqui, eu já começo a receber esses avisos quando isso aqui acontecer. Então, quando isso aqui vai acontecer? Vou colocar aqui só IP. Não vou deixar sem nada aqui. Por enquanto, ele não vai pegar. Se eu salvei isso aqui, ele não vai pegar nenhum ataque, porque nesse minuto que aconteceu, não aconteceu nada. Então, seria a mesma coisa que eu selecionasse aqui o último minuto. Então, o último minuto é exatamente aquilo que vem sendo. Ele está lá. Segundo 20. Então, nesse segundo 20 aqui, ele está coletando ainda. Então, se está acontecendo agora, eu não sei ainda. Eu vou saber quando ele terminar o segundo aqui. Então, algumas perguntas aqui a pessoa às vezes me faz, tá, mas o sistema aqui de investigação ele não é em tempo real. Não, não é um tempo real. Não é uma caixa, um, uma caixa específica de mitigação que vai fazer toda a análise ali, às vezes em nanosegundos, para tentar pegar alguma coisa suspeita, tá? Então, para entender um pouquinho aqui como é que funciona.
Então aqui, é, esse roteador eu não tenho BGP fechados, tá? Então eu não consigo criar regras de FlowSpec e nem unicast, né? Então eu vou só trocar aqui, só para demonstrar aqui, eu vou selecionar borda RS aí, então eu tenho um BGP fechado, né? Se vocês quiserem fechar BGP com uma caixa de BGP, não importa, não tem problema nenhum. Para fazer algum anúncio de FlowSpec, sei lá, tomar alguma decisão, fazer alguma coisa, pode fazer. Vou partir aqui de baixo para cima, para o que fica, vamos dizer assim, mais fácil aqui inicialmente, e depois vamos para o avançado, beleza? Então vamos lá. Se essa condição acontecer, então aconteceu isso daqui. Esse valor aqui subiu, né? Então vamos pensar que foi aqui tô com os dois abertos aqui, deixa eu voltar lá para avançado. Vamos selecionar aqui os últimos 30 minutos que vai ter, eu acho, um pico aqui. Isso. Vamos pensar que foi isso aqui, ó. Foi exatamente nessa janela aqui que aconteceu. Aconteceu aqui. Então tá aqui embaixo nossa conexão. Tá lá a conexão que aconteceu. Você dá uma investigada, qual que é o protocolo. Caso não passe o protocolo ali. Foi TCP, alguma flag específica. Foi para algum OS. No caso, esse aqui foi só para um local. Qual localização. Beleza. Meu gatilho passou, né? Então, meu gatilho lá era quanto? Era 30 MB. Então, aqui, 30 MB acionou. O que ele vai fazer aqui? Mandar o nosso relatório. Mas eu quero que mande um webhook. Ou seja, o webhook é o quê? Acessar uma URL e passar essas informações via uma URL. Então, se tu tem um sistema à parte teu, desenvolveu alguma coisa, você pode passar essa URL quando aconteceu o incidente e quando resolveu o incidente. O atraso em segundos para quando acontece o incidente, então aconteceu nesse minuto. Então, agora, por exemplo, 58, 59, virou. Agora ele vai executar o filtro, ele vai fazer essa análise. Aconteceu essa análise. Se você coloca aqui 30 segundos, ele vai esperar chegar nos 30 segundos aqui para iniciar a atividade aqui. Então, aqui tem um atraso inicial e um atraso depois que resolve. Então, resolveu, mas sei lá, vai fazer mais sentido aqui em cima do Spec, talvez. Apesar que eu não sei o que você vai fazer com o webhook. Mas, resolveu o incidente. Normalmente, por exemplo, aqui aconteceu aqui nesse segundo já acabou o incidente. Então, resolveu. Já vai remover a regra? Já vai fazer alguma coisa? Normalmente a pessoa vai querer, não remove ainda. Segura aí um tempo para ver o que eu vou fazer. Então aqui você consegue passar alguns cabeçalhos. Em relatório JSON, é a mesma situação. Você consegue passar lá o IP de origem único, o IP de destino. Vou apanhar com o meu navegador para cima e para baixo. E ele vai passar lá ordenado por o que tu quer e quantidade de resultado. Então, junto da tua saída do teu webhook, vai uma variável com uma saída do JSON junto, tá? Para te pegar essas informações e fazer análise. Então, o que seria o webhook? Eu quero acessar o roteador. Quando isso acontecer, eu quero que acesse o roteador e faça meus comandos. Então, eu posso colocar aqui um how. Ok, dá um system view, sei lá, entra numa ACL e faz alguma coisa lá, sobe o sistema de investigação, faz não sei o quê. Então, seriam comandos manuais via SSH. Aqui, são casos bem específicos, assim, porque aqui eu não consigo, por exemplo, passar o IP que está sendo sofrendo ataque e tal, no meio do comando, tá? Ele só vai acessar a caixa e criar alguma coisa, fazer alguma ação. No script, eu consigo passar a lista de IP. Então, você foi ali dentro do próprio RSFlow e criou um script lá, sei lá, qualquer linguagem de programação, você instalou essa linguagem de programação no servidor para rodar, e você quer executar esse script. Então, você pode fazer a chamada lá, por exemplo. Tu chama o script, eu coloquei aqui report CSV, porque vai ter uma variável onde ele vai passar esse arquivo CSV com o relatório que eu colocar. Então, se eu marcar aqui,
Mais uma vez, os IP de origem, IP de destino, pode montar isso aqui do jeito que tu achar melhor, ordenar como tu achar melhor e quantidade de resultado. Então ele vai enviar essa quantidade de IPs via um arquivo CSV, vamos dizer assim. Na verdade, sim, é um arquivo CSV, ele vai dar o caminho desse arquivo CSV lá para o teu script. E aí, teu script basta interpretar esse cara aqui, beleza? Outra situação é adicionar numa lista. Então, aqui, um exemplo. Toda vez que esse cara aqui que está caindo numa lista que está sendo atacando, então qual é o meu carinha, que é aquele privado 100.64 aqui, 753, por exemplo, eu quero criar uma lista, clientes que estão atacando. Poderia pegar aqui, vamos pegar aqui só para não fechar lá, mitigação, sei lá, posso criar ele em blacklist e whitelist. Vamos criar blacklist, né? Então vou colocar aqui uma lista nova, clientes infectados, alguma coisa assim. Aqui no AS ele serve para te fazer uma busca dos IPs. Então, quando você coloca esse ASN aqui, ele não está criando uma blacklist para o ASN, ele serve apenas para descobrir prefixos. Então, eu quero bloquear os IPs do ASX. Coloca o AS aqui, clica na varinha mágica, ele vai preencher os IPs para ti sozinho. Aqui ele não vai deixar criar essa lista sem nenhum endereço IP. Então, você vai precisar colocar algum endereço IP aqui inicialmente. Eu vou colocar aqui origem e destino mesmo, mas eu posso selecionar um lado aqui. Porque isso aqui, na hora de selecionar algumas em Unicast e FlowSpec, se tu selecionar a blacklist de origem, só vai listar aqui as que tem somente origem. Se tu colocou de destino, ele não vai listar lá. Você deixou os dois, beleza, ele vai mostrar as situações. Então, eu criei aqui meus clientes infectados. Vamos vir aqui. Vou adicionar a lista, ela não vai aparecer aqui. Pera, deixa eu cancelar aqui. Deixa eu só atualizar aqui para ele pegar aquela lista lá. Então, vamos supor que eu quero adicionar uma lista. Adiciono uma lista, seleciono aqui blacklist e seleciono clientes infectados. Qual IP que eu quero, qual o campo que eu quero, né? O IP de origem, ordenado por byte, mais uma vez, e quantos resultados eu quero aqui o top 10. Verificação recorrente é o quê? Lembra que aqui no nosso painel de minuto a minuto, ele vem aqui. Então vamos lá, para vocês entenderem aqui mais uma vez. Nesse minuto, vamos pensar que a gente fez esse filtro. Veio aqui e filtrou. Opa, tivemos um problema. Então, o nosso estado lá, ele entra em modo de incidente. Ele entrou em incidente. Olha, tem algo errado aqui nesse minuto. Ele olha o que tem dentro desse pacote e vai fazer aquela ação. Vou adicionar lá na blacklist o IP do cara, vou rodar flowspec, enfim. Vai fazer a ação lá em relação àquilo ali. Porém, ele entrou em modo incidente e não vamos pensar assim, ele não resolveu ainda, né? Porém, nos minutos seguintes, se ele ainda está em incidente, ele não vai analisar esse segundo pacote aqui, esse segundo minuto. Então, quando a gente marca aqui verificação recorrente durante o incidente, quer dizer que mesmo em estado de incidente, ele não resolveu ainda, vamos continuar olhando os próximos pacotes se isso não acontece. Se acontecer, vamos continuar tomando as nossas ações. Então aqui, nesse caso, automaticamente quando alguém, se esse cara aqui, vamos colocar aqui 5 minutos, é uma pena agora, eu queria que ele fizesse alguma coisa, ele não faz. Se ele cometesse aqui o ataquezinho, ele ia cair nessa blacklist aqui e entrar aqui dentro. Ele adicionar de forma manualmente aqui. As blacklists tem alguma ação sendo feita com ela? Não, não tem nada sendo feito com ela. Vamos supor que eu quisesse que esses IPs da blacklist fossem bloqueados no FlowSpec. Posso criar uma regra de FlowSpec estático e falar tudo que cai nessa blacklist, dá um drop. Né? No caso de drop aqui, eu quero sacrificar o cliente, vamos dizer assim, seria mais fácil usar o unicast e dizer para jogar para uma black hole, por exemplo. Vou sacrificar o cliente, no caso. Beleza? Então aqui, eu acho que eu selecionei lá em cima, ficou de volta. Deixa eu selecionar aqui a borda de novo para ele liberar os campos aqui. Deixa eu só salvar. Então a gente viu adicionar a lista e ainda agora falta os dois aqui, que é o mais complexo, vamos dizer assim.
Temos o FlowSpec e o anúncio aqui, anunciamento, que seria o Unicast, tá? Então, aqui nessa situação, eu tenho um prefixo estático e filtro dinâmico. No estático, eu vou simplesmente passar o que eu quero aqui. Quando isso aqui acontecer, por exemplo, eu quero subir o sistema de mitigação. Então, eu tenho meu bloco lá, que é um /24. Quero pegar esse /24 e subir na community aqui de mitigação. Lembrando que vai manipular isso de alguma forma, né? Ou quer subir uma community, extend community, né? Large community. Ou quero jogar com Next Hope. Normalmente, quando você vai jogar, aqui tem um erro bem comum. Às vezes o cara só coloca community, mas ele esquece que lá no roteador de borda dele, ele já adicionou uma black hole lá, né? Uma rota lá apontando para nulo lá do teu prefixo /24 para poder originar aquela rota, para o roteador enviar, né, para frente. E se tu meter um next hope aqui, provavelmente, ou fizer um ajuste, então, via filtro, né, provavelmente essa rota ela não vai ser instalada e não vai ter ação nenhuma. Beleza? Então, aqui está estático. Eu mando aqui estático, mas eu poderia pegar o quê? Pegar o filtro dinâmico e, de forma dinamicamente, também selecionar da mesma forma que a gente fez o relatório. Então, eu posso selecionar aqui ordenado pelo byte, aí eu quero meu IP único e o top 10. Então, ele vai pegar os 10 IPs lá desse IP único e vai jogar aqui para black hole, né? Automaticamente, já aqui de dentro, ele tá. Se eu vou tirar isso aqui, por exemplo, se eu fizesse só isso aqui, já estaria jogando lá para uma rota nula, desde que tenha criado essas rotas aqui lá dentro do roteador, né? Então, aqui seria um meio de fazer o anúncio direto. Então, se é uma ação que vai simplesmente, se tu quer sacrificar, eu usaria aqui no BGP, Unicast da vida, porque isso aqui não vai ter que gastar processamento igual o FlowSpec. Então, a limitação de rotas lá no FlowSpec é muito menor do que aqui no Unicast. Então, se tu anunciar lá, claro que provavelmente não vai querer anunciar tanta coisa aqui, mas se tu anunciar vários IPs, quer sacrificar teus IPs de origem, esses caras não vão navegar quando vão atacar, tu mata lá, beleza? Matou, já era, né? Aqui embaixo, tu pode, ainda dentro do anúncio, ignorar uma lista. Então, ignorar a lista branca. Então, estou dizendo o quê? Olha, por mais que tenha esse IP dentro da lista branca, eu quero ignorar ela. Então, vou marcar isso daqui. Não, mas eu quero apenas ignorar a lista dos DNS, dos root servers aqui, por exemplo. Então, só essa lista aqui que eu vou deixar de fora, mas o resto eu ignoro. Né? Então, ignore todos. Então, eu tenho a possibilidade de ignorar essas listas. Vale ressalvar aqui, que, por exemplo, se você colocar, vou colocar aqui estático mesmo. Eu vou fazer aqui um anúncio do meu /24, certo? O meu /24. Só que se dentro da tua lista de whitelist, você tem aqui um IP, por exemplo, 192.68.01, 10, 20, sei lá, um IP único, ou /28, ele não vai funcionar essa regra aqui. Por quê? Faz sentido que, como é o /24, está dizendo assim, eu vou fazer uma ação, que no caso, vamos pensar que vamos jogar /24 para uma black hole, vamos imaginar assim, eu vou jogar meu /24 numa black hole. Pô, mas se eu jogar esse /24 numa black hole, eu estou sacrificando o que eu estou dizendo que é para deixar numa whitelist. Então era o único IP. Então ele vai não fazer a regra, ele vai ignorar esse IP aqui. Ele simplesmente não vai executar essa regra aqui, por causa que tem um único IP aqui que pertence a essa janela do /24. Então não faça esse. Não é que não faça, né? Mas saiba disso. Então, mas eu quero tocar, mesmo que tenha aqui dentro algum prefixo que eu criei lá, tem uma whitelist dos meus servidores DNS, alguma coisa assim, né? Mas quero subir para o serviço de mitigação aqui meus prefixos /24 para alguma coisa acontecer. Beleza? Ignora as listas lá e tá tudo certo. Então, da mesma forma lá que eu falei antes do atraso, aqui é a mesma coisa. Aconteceu um incidente, quero atrasar 30 segundos, 1 minuto, 10 horas, define aqui em segundos esse atraso. Bom, vamos supor que isso aqui é nós atacando, né? Nossos IPs de origem atacando. Vamos supor que eu identifiquei um ataque de SymFlood, tô tomando um pau aqui e eu vou subir para o serviço de mitigação com a operadora lá que presta a mitigação. Ela disse, tem que subir a rota aí e aplicar a community 1, 2, 3 lá, né?
Beleza, vou cadastrar aqui, vou anunciar isso aqui para o meu roteador, ele vai fazer toda essa engenharia. Claro que provavelmente vai ter uma outra engenharia que tem que parar de anunciar para as outras operadoras. Então, de repente, você vai trabalhar com um commit aqui onde você vai dizer, olha, se eu tiver lá commit 1, 2, 3, 2.999, eu não anuncio para nenhuma operadora que seja um upstream normal, não sei. Aí vai ter toda a tua política do BGP, essa parte. Então, vou querer que seja zero, provavelmente, né? Aconteceu, já quero tomar a decisão. E aí, eu vou definir um tempo. Então, sei lá, vai levar, eu quero que suba o serviço de mitigação lá por 5 horas. E depois remova ele, né? Então, quando vocês vê aqui nessas janelinhas de trás, em amarelo ao redor, né? E vai estar no nome aqui, resfriamento. Exatamente, porque aconteceu o incidente, ele está no modo resfriamento, que é exatamente esse aqui. Já resolvi, mas eu estou esperando minhas 5 horas para remover definitivamente. Da mesma forma, a gente tem a verificação recorrente, mais uma vez. Então, se isso for acontecendo de janela em janela, então vamos pensar aqui. É um ataque vindo de fora. Nessa janela aqui, ele ativou o meu serviço de mitigação para mandar as community para a nuvem, né? Anunciou o meu prefixo. Beleza. Nesse aqui, eu continuo tomando ataque. Não faz muito sentido porque subiu o serviço de mitigação. Então, continua recebendo ataque. Aqui está dizendo espere 5 horas, né? Nessa janela aqui. Mas se continuar sofrendo o ataque aqui, essas 5 horas são sempre acrescentadas. Quando tiver o ataque acontecendo, ele vai deixando esses 5 horas. Então vamos supor que aqui, em vez de você. Não é o recomendado para essa situação aqui, nem é o correto. É bem longe disso. Vamos pensar aqui, a gente está pegando todos os IPs que estão gerando ataque, né? Mas eu quero pegar aqui, por exemplo, jogar em Black Hole os IPs de destinos. Então vamos pensar isso. Totalmente errado fazer isso, tá? Mas eu quero jogar os IPs de destino aqui. Então, enquanto o meu cliente atacar, então ele atacou aqui. Nós olhamos aqui, vamos ver lá. Não está atacando aqui, vamos colocar aqui o último hora. Então ele atacou aqui, beleza? Acho que vai começar a atacar aqui, ó. Nesse segundo aqui, nesse minuto que ele atacou, ele vai jogar então aqui na nossa. Ele pegaria os IPs de destino, totalmente errado, mais uma vez. Ele pegaria os IPs de destino lá embaixo, onde está, e colocaria todos esses caras aqui. Todos esses caras não. Depende da quantidade que eu coloquei. Os 10, os top 10 desses IPs lá, jogando numa back hole aqui, né? Para tomar alguma ação, beleza? E aí eu coloquei 5 horas aqui. Então, aqui nessa parte de 5 horas, ele vai fazer o quê? Tem um minuto ao 18h41 quando aconteceu. Ele vai pegar os IP de destino, jogar lá na nossa black hole por 5 horas. Porém, aqui no fundo, o que aconteceu de novo? Ele vai dizer, volta, zero cronômetro, volta para 5 horas. Volta para 5 horas. Aqui não passou 5 horas ainda, volta para 5 horas. Então, se aqui o destino foi A e aqui foi B, na nossa blacklist, nos anúncios que ele tem A e B enviados. Se aqui foi C, D, E, nós temos todos eles, A, B, C, D, todos os prefixos. Literalmente todos, até se fosse aqui, ó, a gente tem todos esses prefixos aqui, né? Se eu seleciono só vamos pegar aqui só esse pico aqui. Só tem esse endereço IP, mas ele estaria colocando todo mundo junto lá nessa situação aí. Então, nesses últimos aqui, então eu teria que pegar só o último minuto. Se deu para entender aqui. Se não deu para entender, vocês não podem me mandar nada. Me mandam no Telegram lá, conversam no grupo. Então, esse é o nosso atraso aqui de quando resolve, beleza? Então, isso aqui seria o nosso anúncio BGP. Beleza? Eu vou tirar isso aqui, não é o caso que eu quero agora. Vou só cancelar aqui. Deixa eu ver aqui se ele chegou a gerar alguma coisa. Deixa eu ver aqui se pegou aquele pequeno pico aqui. Isso foi às 19h25, já estava conversando. Será que ele criou aqui blacklist? Cliente infectado, não trouxe, deixa eu ver. Tá, eu já sei o que eu fiz. Eu fiz a cagada de colocar aqui borda RS. O que acontece? Na borda não passa IP privado. Então, por isso que não funcionou. Isso aqui só estaria funcionando se fosse no
no PPoE. Então, como lá na borda não passa os IPs privados, já lá foi nateado, né? Então acabou que por isso que não, ele não viu aqui e não tá na nossa blacklist. Porque eu preciso do FlowSpec, que é FlowSpec não, preciso da parte de um roteador que tem BGP só para ele liberar aqui as opções, para ir explicando. Bom, vamos pensar que eu queira fazer agora uma ação de FlowSpec. Então lembra, nosso FlowSpec ele vai fazer um anúncio do prefixo, jogando para o nosso roteador de borda, ou enfim, vários roteadores aqui. Então, uma das coisas, se tu tem vários, por mais que eu estou olhando esse roteador aqui, e você tenha configurado lá em fontes 5 roteadores de bordas distintos, e ele anuncia algo para FlowSpec, os 5 vão receber isso, tá? Então, como que você poderia fazer para não receber no 5? Né? Ah, eu quero receber só nesse caso desse roteador. Aí vocês poderiam estar usando alguma regra de community do FlowSpec, tá? Essa community é diferente da community lá do Unicast, tá? É uma community aqui de dentro do próprio FlowSpec. Então lá no host policy do FlowSpec você define lá, olha, se vir com a community X, você aceita fazer essa drop, descarte ou aceitar. Então toma essa decisão. Então para cada roteador você poderia criar uma community lá se fosse querer. Na minha cabeça, normalmente quando eu estou sofrendo alguma coisa, eu tenho mais de uma board, normalmente eu quero já filtrar todas elas, então eu quero que anuncie para todas elas, para que elas façam a filtragem e tudo mais. Então, por isso que eu deixei de uma forma mais simples aqui. Mas, se você precisar isolar, usa community, que é um meio fácil de resolver essa questão. Então vamos lá, vamos pegar aqui essa situação. Vamos pensar que eu fechei com o roteador, eu só não vou colocar aqui porque senão ele não abre a opção. Com o roteador do PPoE, né? O PPoE aqui vai me matar, ó, tá? Então, no BGP aqui, vamos pensar aqui, eu estou fazendo o quê? Pegando os IPs de origem. Vamos pensar que eu quero pegar esse IP de origem e fazer um controle de banda para ele. Eu quero limitar a banda dele. É solução? Não, é a maior gambiarra que tu vai fazer, porque na minha visão isso talvez até vai ser mais prejudicial. Porque o que tu está fazendo? Bom, o cliente teu está aqui atrás. Autenticado lá do teu roteador. E ele vai navegar ele vai sair aqui pela internet. Dentro do teu roteador, ele está exportando para cá. Então, beleza, a gente aqui está ouvindo, vai analisar a informação e vai tomar ação. E a ação vai se dizer, roteador, controla o cara. Quem que é o cara? Então, nesse cenário aqui, opa, análise avançada. Nós temos aquele usuário aqui, IP de origem único, e continua sendo ele, acredito eu, continua sendo ele. Então eu quero controlar a banda desse cara, né? O que vai acontecer aqui? Eu selecionarei então o filtro dinâmico. Enfim, você pode não ter o dinâmico aqui, pode deletar isso aqui e ter somente outras coisas, mas vai ficar meio fraco essa tua regra. Então, eu sempre digo aqui, cara, no FlowSpec tenta colocar o mais específico possível de tudo. Então aqui eu vou selecionar filtro dinâmico. Como é o IP de origem, então eu vou selecionar meu IP de origem único. O que eu vou estar fazendo aqui? Vou estar pegando esse IP de origem único e vou estar limitando a banda. Mas veja que aqui já é um problema, porque concorda comigo que nesse minuto aqui ele atacou, vamos lá, IP de origem e IP de destinos. Então, nesse minuto aqui, não foi para todos esses IPs. Ele meio que mudou, né? A gente viu antes já. Preciso selecionar para mostrar. Então, teve um ataque que ele selecionou, ele atacou mais um, outro mais outro, às vezes 2, 3, 4, beleza. Então, se eu colocar aqui o IP de origem para fazer alguma coisa, estou dizendo que pega o IP de origem, então, pega os IPs de origem, eu estou selecionando aqui ordenado por quê? Pacotes. Posso selecionar byte, então byte, ordenado por essa gordura aqui, byte. Quantos? Quero o top 10. No nosso caso lá, eu acabei de fazer isso aqui, ordenado por IP de origem, 10 conexões, aqui no caso está 1000, né? Mas só tem um. E eu estaria pegando aquele cara ali. O que eu quero fazer? Vou dar um descarte. Automaticamente, se eu dar um descarte, esse cara não navega mais. Então, quando ele for navegar, ele vai dropar. Não é o caso aqui, porque o 164 na borda nem pega esse filtro aqui, tá? Então, só para não confundir. Estou só dando o exemplo que eu preciso habilitar ali.
posso colocar aqui também IP destino? Posso. Então eu posso criar uma regra dizendo o quê? Olha, pega o IP de origem e o IP de destino, faz um controle de banda para esses endereços IPs. Beleza, pode fazer. Ah, eu posso pegar, por exemplo, e fazer só para o IP de destino que está sofrendo ataque? Posso. Mas toma muito cuidado, porque se o cara atacar um IP, sei lá, 888, por exemplo, tu vai de repente ter um problema, principalmente se der um descarte. Se tu fizer um rate limit, esse ataque, esse volume que está saindo daqui de dentro, ele vai continuar gerando volume, e o que vai acontecer, só que vai afunilar numa velocidade menor, mas ele vai tentar sair. Então, eu vejo que a solução desses casos de upload interno, você tem que resolver no cliente. Você tem que ir lá ou troca o equipamento, atualiza o equipamento, sempre tentar resolver isso de uma forma, sei lá, amigável. Enfim, tem que tentar resolver internamente. Infelizmente, é o processo mais complicado aqui, que envolve o teu cliente, né, no meio dessa conversa. Mas se você quisesse colocar IP de origem e destino, beleza. Só toma cuidado, porque se esse cara resolver atacar 20 mil destinos diferentes, você vai ter 20 mil combinações diferentes. Então vamos supor que não é o meu caso aqui, mas eu peguei, por exemplo, esse dia um cliente, ele estava com 180 dispositivos sincronizados desse ataque aqui. Então literalmente saía lá quase 20 GB de upload desse cara. E todos os IPs, quando atacavam junto. E aí, essa lista, ela era muito maior. Então, eu tinha, por exemplo, um único IP atacando esse destino, mas eu tinha um outro segundo IP também atacando esse. Então, isso são duas regras. Então, lá no teu flow spec vai gerar duas regras. Então, mais uma vez, cuidado com o limite que tu tem na tua caixa, para não dar pau lá depois. Então, muito cuidado na combinação que você faz. Ah, mas os ataques que estão acontecendo são UDP. Eu vi aqui, né, no protocolo. Inclusive, se quiser colocar aqui o protocolo, né, consegue também ver aqui, né, agrupado por protocolo, é o UDP. Então, na regra, adiciona isso. Coloca aqui que o protocolo é o UDP. Então, eu quero fazer esse rate limit ou descarte só para aquele protocolo. Porque se tiver outras coisas acontecendo nesse cenário, ele não vai bloquear. Então, vamos pensar que é só bloquear o tráfego de origem, né? Só o IP de origem, só fazer um rate limit. E aqui tu vai passar alguma velocidade ali, sei lá, 6.4 MB aqui. Então, isso aqui vai limitar nessa banda. Essa banda vai limitar onde? Lá na porta do teu roteador. Aqui é uma das coisas que vale essa informação, tanto para um lado quanto para o outro. Uma das coisas que o pessoal já veio me trazer, me questionar, tipo assim, olha, subi a regra aqui de flow spec, ensinei lá para o roteador, falei, ô roteador, tu tem que descartar os pacotes. Só que eu tô olhando aqui na minha interface e continuo tomando pau. Então, lembrando, você está mitigando o local, a tua interface de entrada, os pacotes que estão vindo da internet, eles vão continuar recebendo aqui. Isso não vai parar ali. O que vai acontecer é que essa ação que tu está fazendo aqui para o roteador, você está segurando lá. Você não vai deixar que isso aqui entre dentro da tua rede e vá até teu cliente, até teu roteador, teu microchip, teu servidor. Então, você está segurando isso lá. Uma das coisas que eu vi que o pessoal também está fazendo é meio que usando o flow spec para criar firewall de roteador de bordo. Pô, vamos lá. Vamos fazer o dever de casa. Crie suas assets. Por exemplo, eu vi provedores criando. Eu vi que dá para fazer com o flow spec. O cara nem sabe direito o que é o flow spec. E ele está fazendo. Ele viu que aqui, por exemplo, eu não cheguei no estático, mas no estático a gente consegue fazer essa mesma regra, só que no estático, em vez de colocar aqui o IP único, a gente vai ali e seta qual é o IP, né? Então, beleza, eu tenho um barra 24 lá que eu entrego para cliente final, cliente doméstico, né? Uns IPs públicos, e eu não quero que acesse a porta 80 dele, a 53, essas portas de serviço. O que o cara fez? Ele colocou isso e colocou aqui um monte de portas. Ele adicionou aqui, porque tu pode colocar essas portas aqui de destino, origem, igual, range, lá. Ele falou e colocou essas portas. Então eu falei, eu quero bloquear a 80, a 443, a 53. Cara, isso aqui com aquele único IP, ele já gerou 3 regras. Então, você está gastando o FlowSpec, está usando o FlowSpec para criar uma regra que você, na minha visão, pô,
Vai lá, cria uma ACL no teu roteador, cria um file no teu MikroTik, ou enfim, que roteador que seja. Vai lá e faz o dever de casa, que é pegar e fazer a proteção lá dentro do roteador. Tudo que for com destino a esses IPs, bloqueia. Não fica inventando moda aqui. Tudo bem você ver uma coisa assim que está acontecendo na rede e para você fazer essa ação, pô, eu preciso fazer toda a engenharia da CL, lá, vou fazer aqui de forma mais rápida para resolver o meu caso até ir atrás da solução. Beleza? Tudo bem. Mas não leva o Flowspec aqui como regra de criar falha no teu roteador, tá? Então, eu só estou colocando aqui algumas experiências que está chegando para mim. Eu fico feliz porque eu confesso que o Flowspec também para mim era algo novo. Então, é algo novo ainda para mim. Eu estou ainda aprendendo com ele. E lembrando, o programa ele nasceu com o intuito de analisar dados, né? E conforme foi amadurecendo e melhorando, o pessoal vai dizendo, gera um alarmezinho se isso acontecer, tem como analisar isso. Então, essa parte de mitigação, ela é um modelo de análise avançado, vamos dizer assim, que consegue criar algumas ações. Então, ele está, vamos dizer, até assim, amadurecendo algumas coisas. Sempre que vocês têm alguma ideia, sugestão, sempre que vem, me trago, eu vou tentar programar, tentar ajeitar. Então, eu estou tentando moldar um pouco também com a cara do pessoal, conforme vão surgindo as sugestões, sabe? Mas, mais uma vez, não enlouquece criando um monte de regras. Tome muito cuidado com essas regras, né? Mas então aqui, eu estou tentando pegar meu IP de origem, pegando a porta UDP e vou fazer o quê? Um rate limit. Beleza. Poderia criar outras condições? Poderia criar outras condições. Aqui a gente tem condições. Vamos tentar mudar um pouco o cenário aqui. Então vamos pegar assim, para nós brincar um pouco diferente. E aí vai fazer um pouco mais sentido. Source. Vamos dizer. Not source. Source. Source gel in. Então não pode ser Brasil. Não pode ser Estados Unidos. Não pode ser. O que mais aqui que poderia ter? Argentina, então vamos pegar aqui. Tráfego estranho. Not source. Então aqui tudo não é source, beleza? Não é o caso aqui. Como tá TX, né? Então tá com destino. Eu quero a origem. Vamos inverter aqui, do lado da moeda. Então tudo que vem de fora. Então vamos pegar aqui, vamos agregar já por origem. Origem única e vamos ver aqui embaixo o que vem, ó. Então lá, Uruguai, Espanha, Luxemburgo, beleza. Então aqui a gente tem um volume desse pessoal. Isso aqui provavelmente é navegação normal, não tem nada anormal aqui, beleza? Mas só para ilustrar melhor aqui. Vamos pensar que eu fiz esse filtro aqui. Vamos pensar que aqui o meu filtro agora é esse cara aqui. Então, a minha régua é 30 MB. Automaticamente, se eu aplicar, eu estou batendo aqui 300, né? Então, se eu agregar aqui as interfaces, está dando 300 MB mais ou menos aqui, recebendo desses não países aqui, isso daqui. Então, quantos conexões aqui? Por aqui temos 1000. Então, tem 1000 paginado aqui em 100. Então, temos 1000 conexões. Então, dessas 1000 conexões, vamos pensar que eu queira, sei lá, vou aumentar aqui, end bytes maior que 100 MB. Então, tenho que fazer um download maior que 100 MB. Aqui, vamos ver se a gente consegue dar uma afunilada aqui, ó. Beleza, ó. Esse do Uruguai aqui provavelmente foi um download que aconteceu aqui, ó. O cara baixou alguma coisa, não sei, que veio do Uruguai. Na nossa regra aqui, vamos colocar aqui esse mesmo caso. Se passar de 30 MB, então quanto deu aqui? 80. Então, praticamente aqui nesse pico aqui, né? Então aqui a gente teria, aqui a gente teria, aqui também, né? Os outros não. Teria um incidente no caso, né? Posso mudar lá o Telegram? Agora eu quero saber os IPs. Aqui também se IP de origem, né? Porque eu inverti, porém aqui em cima, tá? Ó, pessoal, deixa eu passar antes. A gente não está correto de antes, como é origem, nós gerando, é transmitindo, tá? Faz uma ressalva aqui, não era RX não, era transmitindo quando a gente quer pegar os nossos IPs internos, porque nós estamos fazendo upload, né? Então transmitindo.
Agora sim faria sentido de eu receber. Bom, já que eu caí aqui, eu acabei não falando. Nome, dias armazenados. Isso aqui são os dias que esse gráfico fica salvo aqui no banco de dados. Aqui tem uma gravidade, mais para ilustração, né? Colocar as craveirinhas aqui, vou habilitar e desabilitar a regra. Bom, agora sim, recebendo, né? Então, não pode ser do Brasil, lá, vai gerar também um relatório com top 10. Mas aqui, então, vamos pensar que eu queira pegar esse tipo de conexão aqui, né? Vamos pegar esse caso aqui, só para tentar entender o negócio. De IP, vamos passar esse IP do cara. Aqui a gente vai ter só aquela conexão, ó. Então, olha que ficou um download que ele vem acontecendo aqui já há um bom intervalo. Vamos ver se isso aqui faz tempo. Ele começou aqui e ainda está acontecendo. Então, alguém que deve estar fazendo um download de alguma coisa. Pode ser até um servidor, jogo, sei lá. Um argentino não, alguém do Uruguai aqui que está no Brasil aqui fazendo alguma coisa. Aqui, vamos desagregar tudo. Por quê? Se eu agrego, deixa eu voltar aqui, se eu agrego o IP de origem, aqui embaixo a gente tem a velocidade média, a quantidade de pacote, então a amostragem lá, então esses pacotes aqui foram vistos cruzando lá pela rodovia, lembra da analogia dos carros? 3.800 vezes nesse intervalo aqui de quanto? Uma hora. Então essa aqui é a amostragem que a gente tem. Porém, se eu quero tentar entender o comportamento dos pacotes, eu tenho que deixar aqui individual, né? Aqui eu consigo ver qual é o usuário que está fazendo isso, então poderia investigar lá no teu RP de quem que eu tenho. Não estou interessado em saber isso, mas foi saber aqui, né, o que é. Então, qual é a porta lá de origem de lá e qual é a porta de destino aqui. Então, veja que são portas aleatórias para porta aleatória. Não é bem porta aleatória, é uma porta. Pode ser uma câmera, né? Pode ser que o cara está assistindo um vídeo, pode ser uma troca de, não sei, duas conexões que se estabeleceram aqui em portas não comuns, vamos dizer assim. Uh, bom, em cada conexão dessa aqui, ele está dando uma média de 247 MB. Aqui tem o número de bytes por pacote, tem o número de pacotes. Então, esse número de pacotes aqui é exato quando você tem uma amostragem, essa amostragem é de 1024, vai ressaltar olhando lá para o final, que aqui teve 172 vezes o carro passando, vou usar essa analogia que acho que fica boa, esse 1 minuto. E aí ele vai calcular, como é uma amostragem de 1024, ele vai fazer exatamente esse cálculo lá vezes 1024 para dar o número de pacotes. Então, essa é o cálculo aqui para ter uma ideia de pacotes. Então, eu poderia colocar aqui o quê? Byte por pacote. Então, a gente tem um tamanho de byte por pacote passando, um pacotinho bem gordinho aqui. E você poderia criar, tipo assim, quero fazer um rate limit. Quero cortar a banda desse cara de lá. E eu vou fazer o quê? Então, vou pegar o IP de origem e vou pegar a porta de origem também, né? A porta de origem, porque o que eu vi aqui? Esse cara está nessa situação, então ele vai identificar. Então, estou fazendo o quê? IP de origem, porta de origem. Aqui é porta de origem, então vou agregar lá embaixo, a gente vai ver que o IP de origem e a porta de origem literalmente são as mesmas, né? E aqui ele vai estar limitando então para o IP de origem e porta de origem. Mas eu quero que seja só para aquela conexão daquele cliente. Poderia colocar aqui IP de destino também. Poderia colocar porta de destino também. Então, literalmente, ficaria exclusivo só aquela conexão lá, né? Muito cuidado para a quantidade de itens que você coloca aqui, quantidade de rotas que vai gerar. Então, é um exemplo aqui que não faz muito sentido. É só uma forma de explicar para vocês, tá? Então, seria aqui a mesma coisa que eu estivesse fazendo exatamente isso aqui, ó. IP de destino, porta de destino. Aqui embaixo a gente vai ter literalmente ele. Veja que todo esse volume aqui acontece rodando apenas em uma porta. Então isso aqui se estabeleceu e está trocando tráfego. Vou tirar aqui, vou deixar então, vamos pensar que eu quero só pegar o IP de origem e a porta de origem, né? Vou ordenar por byte ou pacotes, aí escolha o que eu achar melhor. 10, como no caso que seria uma conexão, né? Que ele está pegando lá, mas se tivesse 10 conexões diferentes aqui, vamos reduzir a régua, vamos colocar 10 MB. Então, aqui
aqui a gente vai ter mais conexões. Então, pegamos o mesmo. Então, vamos pegar aqui o Meguinho. Ah, tá, não. Eu incluí o IP dele, né? Deixa eu tirar o IP. Claro que vai vir sempre ele. Vou deixar dessa aqui. Agora nós vamos ter vários IPs, então, ó, 80. Normal, na navegação, provavelmente. Vamos agregar aqui porta de origem e IP de origem, mais ou menos. Vamos aumentar aqui para uns 50 para não dar tanto. Endereço IP. Aí, então, ó, temos vários, ó, 443, ó, então, aqui bem caro de navegação, né? 80, 443, aquilo lá que realmente tem um volume maior. Selecionei aqui. Bom, eu vi que isso daqui, que protocolo era? Vamos lá. Vou colocar aqui para o protocolo. Vou colocar flags aqui, caso tenha alguma flag, eu já analiso. Por exemplo, aqui, ó. Nesse caso é o UDP, mas nesse segundo caso seria TCP. Então, se porventura eu coloco aqui PIP de origem e porta de origem e coloco o protocolo aqui, ó, eu estou dizendo o quê? Que essa conexão UDP ela vai entrar numa ação aqui da rate limit, né? Então, a gente vai para o IP de origem com essa porta de origem, o top 10, então ordenado por byte, então os 10 aqui, esses 10 aqui, e vai anunciar eles para o teu roteador, porém com o protocolo UDP. Então, veja que esses TCP, ele vai anunciar como UDP, ele vai fazer a regra para o UDP. Então, praticamente para isso daqui não funcionaria. Não se aplica essa conexão. Então, essas conexões TCP continuam navegando de forma normal. Ele faria só para quem é UDP. Então, se esse cara que fizer uma conexão no UDP, beleza, ele vai aplicar a nossa regra aqui do protocolo. Porém, não faz sentido. Concorda? Não faz o menor sentido esse teu UDP aqui. Então, aqui dentro, eu poderia colocar o protocolo. Então, se eu coloco o protocolo aqui, ó, aí sim, ele pega essa conexão aqui. Então, é o que eu estou fazendo aqui. Origem, porta e protocolo. O que eu estou selecionando aqui, ó, na agregação? Origem, porta de origem. Eu coloquei protocolo aqui, mas o que está lá e coloquei a flag aqui. A flag não serve, mas ficaria nessa situação aqui, né? Então, só protocolos. Se eu incluo flag nessa história aqui, porque tem o episódio de flags TCP, vai dar uma bagunçada com a questão do UDP. Então, rotas de UDP flag aqui vai ficar meio bagunçado. Então, por isso que eu gosto, às vezes, de fazer uma regra mais avançada. Por exemplo, vai pegar um ataque de SYN ACK, por exemplo. Vou fazer aqui bem fácil. Flags SA, né? SYN ACK. Então, mais uma vez, aqui eu tenho meu tráfego de SYN ACK. Então, super baixinho. Né? Então, se eu fizesse aqui só esse filtro aqui, subiu, né? Foi lá para as nuvens. Eu colocasse só aqui, flags. Aqui, para falar a verdade, eu não gosto muito de fazer dessa forma. Eu gosto de colocar aqui, flags, ind dest.net ou dest.pin e passar toda a range dos meus IPs para ficar bem certinho, porque às vezes eu tenho meu cliente ASN que está abaixo de mim e eu quero isso, por isso que vai pegar tudo, tanto vindo quanto você também. Então, eu acho que é interessante o filtro ser bem informado. Então, as flags com destino a tal lugar. Ou também pode gerar um ataque de SYN ACK vindo de dentro da tua rede. Então, aqui tanto faz. Ele vai ficar do lado pro outro. Apesar que se você seleciona aqui o RX, né, ele vai. É só o que recebe também. Mas nesse caso, eu poderia estar colocando. Então, eu quero pegar todos os IPs que estão me atacando. Isso que é uma coisa interessante. Que eu vejo que o pessoal às vezes faz. Ele faz uma regra de SYN ACK e ele recebe uma paulada de SYN ACK e tá vindo lá mais de 50 mil conexões para ele, às vezes muito mais. Quase 1 milhão de conexões diferentes. E ele faz o que aqui na regra de flow spec? Ele vem aqui e. Deixa eu adicionar só para ser mais rápido. E vem aqui, coloca o IP de origem e faz um rate limit. Isso aqui é muito complicado, porque tu concorda comigo que se você for fazer um rate limit pegando todos os IPs, vai ser muita rota e vai ser
caixa provavelmente não vai segurar. Então, o que eu recomendo aqui? Você usar os IPs de destino ou bloco de destino. Então, que é uma coisa que a gente não falou aqui, as agregações de destino. Então, vamos lá. Se eu pego aqui, ó, subrede de origem, eu também consigo pegar nas conexões aqui embaixo os blocos de origem, né? Deixa eu ver qual que eu selecionei aqui. Tá, eu selecionei a máscara fixa, que aí eu posso passar qual bloco aqui, e lá no filtro tu também consegue passar essa máscara. Então esses barra 24 aqui eu poderia simplesmente aumentar para barra 22, mas se tiver um único IP aqui, ele vai entender que é barra 24, mas se tiver vários, ele vai sumarizar em barras 24, entendeu? Eu posso usar a máscara dinâmica aqui. Essa aqui, máscara automática, então prefixo de origem automático. Aqui ele vai tentar fazer de forma sozinho, só que veja que ele tem um zero aqui. Deixa eu só selecionar aqui borda RS, que aqui lá não tem os... Aqui, ó. Barra 24, 23, 17, beleza? Barra 20, ó. Então ele sumarizou aqui no que ele achou. Porém, às vezes aqui pode ser que ele sumarize, por exemplo, esse barra 17 é bastante, e é um tráfego pequeno. Então, o que pode acontecer? Saltando aqui no meio, pegou vários endereços IPs que ele consegue fazer uma combinação do barra 17. Talvez nesse prefixo aqui teve bem poucas conexões. Então, cuidado com o automático, às vezes pode ser que acabe bloqueando, principalmente se está querendo tratar a origem, tá? Mas para destino, talvez ela seja mais interessante, porque para destino, ela vai meio que pegar os blocos ali do teu provedor. Pode ver que pegou o barra 24, pegou um único IP, um barra 27, então ele sumarizou assim menor. Quando com destino aos teus blocos de IP. Então, eu quero fazer tô recebendo um ataque. Preciso colocar aqui, poderia colocar, vou colocar aqui, ó, subrede de destino automática. Então, eu estou fazendo exatamente isso aqui, a máscara automática e barrando ali. Porém, se eu quero pegar e informar a máscara, eu quero uma máscara fixa. Aí você pode colocar aqui a máscara dos meus barra 24. Então, quero em barra 24. Quebrar menor, pode quebrar menor também. Quero em barra 25. Então, recebi só no início do bloco lá um ataque, beleza. Mas aí, talvez o automático seja uma coisa que fosse melhor. É interessante você analisar. Por isso que eu digo, analisa o que está acontecendo na tua rede, estou recebendo ataque desse jeito, viu o comportamento aqui, e aí você monta o filtro melhor para ti. Então, essa parte de fazer isso daqui, ela é meio xarope, ela é chata, realmente, e não tem uma receita de bolo totalmente pronta. Então, por isso que envolve você entender da tua rede, conhecer o pacote P, como é que funciona e tudo mais. Então, vamos pensar aqui, beleza, eu coloquei a máscara automática, o meu filtro lá é flags SA, então sim SK, né? E aí aqui eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um rate limit para esse cara. Eu vou segurar esse ataque que está vindo da internet. Eu posso vir aqui selecionar a flag e selecionar. Bom, flag contém sim e ACK. Então, as duas flags, né? Não é a flag uma ou outra. Então, se tem sim mais ACK na mesma conexão, eu vou fazer alguma tomada de decisão. Então, subrede de destino. Mas estão atacando uma única porta. Então, eu poderia vir aqui. Eu estou percebendo, porque isso aqui vai fazer um rate limit para todo o destino. Então, vai acabar que vai ficar lento, né? Talvez seria mais inteligente você colocar aqui porta de destino. Vamos dar uma olhada nas portas de destino, né? Porta de destino aqui, ó. Essas aqui são as portas de destino. Então, normalmente, se é um ataque meio que vai para uma única porta, a gordura vai ficar toda naquela. Aqui está um tráfego bem normal, não tem nada de anormal, tá? Então, vai ter uma gordura muito grande aqui, e provavelmente para alguma porta mais específica. Então, daqui a pouco no teu limite aqui de prefixos, pode colocar, sei lá, 5, 10, né? E aí, como tá quebrando em máscara, né? Então, normalmente vai ser uma sumarizada maior. Cara, tudo no meu bloco, a gente vai ter uma única regra aqui com todos os IPs, né? Com todos os blocos aqui, barra 24. Então, tem barra 22, então 4 aqui, não vai acontecer mais que 4, provavelmente. E aqui ele vai estar fazendo o rate limit, então, desse destino, certo? Destino ali, só que eu posso passar a porta. Então, aqui eu posso incluir a porta de destino também. Então, o que vai acontecer? Esses pacotes sim ACK que estão indo com destino naquela porta lá, ele vai fazer o rate limit ou vai fazer o drop se eu achar melhor. Então, essa montagem do
filtro aqui é que tu vai ter que saber, entender e ver o que é melhor para ti. Daqui para baixo, a gente tem a opção limita, drop e aceitar. Por que cargas d'água a gente vai aceitar alguma coisa? Porque se você criar uma regra de accept, ele ignora o do rate limit e o descarte. Então, se você fizer alguma regra, talvez faça mais sentido na regra estática, ela dá um aceitar em alguma coisa. Então, enfim, se aprofundam na questão de flows para entender melhor essa questão. Tem a opção de usar o community, o redirecionar, que é uma coisa diferente, não é o connect lá da vida que vocês estão achando que é. Talvez quem é novo na história. E esse remarcar aqui, eu confesso que até eu não entendo direito, mas é como se tivesse uma marcação do pacote, lendo as documentação e tudo mais, eu peguei aqui e coloquei, então é possível, tem algumas marcas meio padrões, e você pode também passar algum valor de 0 a 63. Eu não lembro quem que eu questionei isso aqui, foi o... Eu também estou atrás de entender as coisas, né? Mas ele comentou, cara, conheço poucas pessoas que entendam disso e saibam utilizar, né? Bom, mas aqui tem a possibilidade. Mais uma vez temos o ignorar, a lista branca. Então, o nosso whitelist pode selecionar apenas ignorar alguma whitelist lá. Também tem, então, assim, estou bloqueando os IPs e estou bloqueando algum IP da internet, né? Que está vindo da internet. E eu estou bloqueando o Google, e lá na minha whitelist tem o IP do Google, ele não vai bloquear esse cara aqui. Então, como eu estou usando máscara fixa, mais uma vez, vai bloquear o 8000/8, né? E lá dentro da whitelist tem 8888/32, ele não vai bloquear esse /8. Ele vai ignorar. Então, a whitelist serve para ignorar essa parte. Mas apesar que se marcar aqui, ele vai tocar por cima. Mais uma vez, a cronometragem aqui também serve para o atraso inicial. E aqui normalmente vai ser o que vai ser mais utilizado, né? Porque normalmente está acontecendo o incidente, né? Tu vai querer atrasar a segura 2 horas, 1 hora, 10 horas, 12 horas, 24 horas, nessa condição. A recorrente aqui é a mesma que eu já expliquei em relação aos outros, né? Continua no minuto, né? Tem minuto aqui, pode ser um incidente. Se acontecer aqui, continua analisando, continua fazendo as mesmas coisas. Eu tô com a garganta bem ruim. Quem me questionou do vídeo disse, cara, eu vou prometi pra essa semana eu vou entregar, mas eu tô aqui, cara, dando um pause pra conseguir tossir. Acabei de tossir, mas vocês não ouviram. Então, vamos lá. Basicamente é isso. Então, assim, o que é interessante entender, primordial, é essa questão aqui. Você tem o filtro, você tem o gatilho. Então, o filtro é esse volume todo aqui. E você pode definir o gatilho baseado nesses valores aqui. Então, você seleciona o BPS, se passar disso, não é que ele vai achar o IP específico que está acontecendo no meio do bolo todo aqui. Ele vai ter o quê? Ele vai ter a agregação do que você está selecionando. Então, mais uma vez, a agregação do que você está escolhendo e a quantidade de conexões. Vamos chamar de top conexões. Então, agreguei por IP de origem, então eu estou fazendo o top IP de origem. Quantos IPs de origem? É 8, é 10, é 50, é 1000. Então, essa aqui, as ações que vocês vão tomar, as mesmas situações, Unicast, Blacklist, lista, enfim, script, tudo eles seguem essa logística aqui dentro, beleza? Feitas as regras aqui, vocês vão ver, eu vou fazer uma regra aqui, só para simular alguma coisa e não ter dor de cabeça. Eu vou colocar aqui, source IP 8888. Vamos criar um problema aqui. Se ele passar de 1, então passou de 1 byte, eu vou criar uma ação aqui. Eu vou tirar o Telegram fora aqui e eu vou colocar aqui, esse caso aqui do anúncio BGP, e vou colocar aqui um IP estático, tá? É só para simular, para vocês entenderem. Então, eu vou colocar aqui, se isso acontecer, e vai acontecer, concorda que eu vou ter maior que 1 byte? Então, se isso acontecer, eu quero pegar um IP específico. Então, eu sei que 77.8 ele não navega, não tem nada
isso não vai impactar em nada. E eu já também vou tirar fora. Vou deixar só agora, não vou deixar recorrente nem nada, mas eu vou salvar isso aqui só para criar um problema. No FlowSpec, vou criar o FlowSpec também aqui e vou pegar esse IP de origem, dinamicamente o IP de origem, já que eu estou tratando de origem, né? Vou colocar aqui somente um, que vai ser só ele, vou colocar pacotes, fácil. E eu vou colocar aqui um rate limit, só que vamos colocar um rate limit aqui, generoso aqui, de 80x, tá bom, né? Então, só para gerar uma regra aqui, beleza? Então, vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, só para visualizar melhor. E vou salvar. Então, ao salvar aqui, habilite o BGP pelo menos, deixa eu ver o que eu estou errando. Borda, o que tá? Habilite pelo menos uma ação em anúncio BGP. Ah, tá. Anúncio BGP, não deixei nenhum aqui. Ah, tá aqui, ó. Vamos mandar aqui para 103.218.666, que é o Black Hole aqui, tá? Eu vou anunciar o Black Hole aqui. Vou pegar aqui, o vermelho. Então, vamos fazer o seguinte. Uma das coisas aqui, ó, tá em vermelho, viu que eu fui editar, ele deu um alerta. Porque esse cara tá em incidente. Então, se você muda o filtro, você muda a regra, há um risco muito grande de você quebrar a lógica do que está acontecendo. Então, sempre que está em incidente, tome muito cuidado com o que você vai fazer. Então, eu recomendo até que você desabilite a regra para ele limpar a configuração e habilite de volta quando estiver correto do jeito que tu quer. Porque dependendo... tá aqui, por exemplo, ele estava anunciando o IP. Mas eu resolvi adicionar as flags aqui no meio da situação. Então, você vai quebrar a logística do que estava acontecendo, que ele já fez, para uma situação nova. Então, não façam essa lambança aqui, tá? Eu só vou pegar aqui, ó. Então estava vermelho. Eu vou colocar só a duração aqui. Eu vou colocar um minuto aqui, 60 segundos. Então, beleza, vou salvar aqui só pra gente depois ver o resfriamento aqui no caso, né? Então, beleza. O que aconteceu aqui? Aconteceu um incidente. Então ele veio para minha anomalias aqui, ó. Então ele está lá, tá ativo. Se eu clico aqui, ele vai me mostrar o quê? O que aconteceu lá dentro. Meio que um resumo dessa situação. Aqui no gráfico tem o gráfico lá. Individuais são tudo o que aconteceu. Então ele fez o BGP anúncio. Fez um flow spec. Aqui está individual e aqui está um resumo de ações. Então ele coloca todo mundo junto. Então o que ele fez aqui? Ó? Ele pegou o que lá? Dinamicamente, rate limite. Vamos fazer assim, deixa eu só olhar aqui. Ó. Se eu não fiz errado alguma coisa. BGP Unicast, ó. Ele jogou, então se eu colocar mostrar a origem da regra aqui, por que isso aqui está habilitado? Porque quando tem muitas rotas, isso aqui demora muito para ele ficar indo atrás. Qualquer community, qualquer regra. Então, por isso que eu coloquei opcional. Então, ó, vem daquela nossa regra de exemplo, né? Então lá o 77 era para jogar para Black Hole, não é? Community, jogando lá, beleza. Então isso aqui ele anunciou. Isso aqui ele está anunciando para o nosso roteador de bordo. Se eu for lá olhar, esse roteador ele vai estar recebendo essa rota aqui jogando para uma Black Hole. Se eu vir em rota de flow spec, eu tenho aqui nenhum deles. Por quê? Porque na whitelist, provavelmente eu tenho a S do Google aqui, ó, e o 88 vai estar dentro aqui. Então o 88 não me resolveu nesse caso. Vou fazer o seguinte, vamos pegar nossa regra lá de novo, e vamos dizer para ele o seguinte. Então ele não anunciou no FlowSpec lá, por quê? Porque estava na nossa whitelist, certo? Então vamos ignorar a nossa whitelist aqui. Deixa eu só desabilitar para ele remover a regra. Tá? Ele fazer a limpeza correta. E vou habilitar de novo, porque agora eu estou dizendo que é para ignorar a minha whitelist. É para ele poder testar, mas não ia sair da regra, ele ia continuar lá. Então agora ele interpretou de novo. Vou vir aqui em anomalias. Ele vai estar de novo mais uma vez aqui. Individual, agora eu fecho o flow spec, porque o que aconteceu? Ele deve ter ensinado a rota 888 lá. Então, olhando aqui nas rotas de flow spec, ele veio aqui agora, e agora eu consigo ver que existe um rate limit lá gigante para ele. Confesso que isso aí 000 está sobrando aqui, eu tenho que remover esse ponto, né? Números após o ponto aqui, a vírgula, né? Tem
que remover isso aqui para ficar melhor. Eu vou até fazer uma conversão aqui para ficar melhor. Então ele anunciou, beleza? Lá no roteador, se eu tivesse colocado para ele fazer um rate limit de 1K, literalmente ele ia 1K. Algumas situações que vocês podem fazer teste é usando o flow spec estático para ver se está funcionando na rede de vocês. Então, um exemplo que eu faria fácil seria basicamente esse daqui. Ó. Bom, mas antes vamos limpar isso aqui. Vamos parar com essa bagunça aqui. Eu vou vir aqui, vou até excluir. Então, se eu vim aqui em Unicast, ele faz cache aqui, tá, galera? Então, qualquer coisa eu uso o botão atualizar. Então, aqui vai sair. Ficou só esses dois aqui. Esses dois estão descartando tem 9 dias. É outra questão. Aqui em estático, a gente tem a possibilidade de criar um... Na verdade, são os capirotos lá que tá naquele estático lá. Aqui nessa regra... tá. Isso. Tem uma regra estática dizendo o quê? Pega a blacklist de origem, capirotos, e dá um drop. Então, se eu for olhar lá na minha blacklist de capirotos, tem exatamente os dois IPs que vocês viram lá. Não lembro o que esses caras estavam aprontando, mas estavam aprontando. Então aqui, uma forma fácil de vocês pegar, pega algum endereço IP da internet que esteja respondendo e pode fazer um drop de ICMP para ver se o flow spec que você está respondendo. Então vou criar aqui uma nova regra. Vou colocar aqui drop bloqueia ICMP teste, tá? Teste. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar um IP de destino. Então, IP de destino 9999. Beleza? Vou colocar aqui o protocolo ICMP. Então, quero bloquear o ping. E tem possibilidade de tipos dos ICMP também. Vou dar um drop, certo? Então, eu estou atrás dessa conexão e eu vou rodar um ping aqui, ó. Ele está pingando, certo? Vamos fazer assim, vamos jogar meio. E vou salvar essa regra. Então, salvar aqui. Ver se ele vai funcionar e lá. Então já começou a dropar os nossos pings. Então quer dizer que ele está anunciando. Se eu vim aqui em BGP Flow Spec, tá lá meu negócio, ICMP, e ele está dando um descarte. Beleza? Tem a possibilidade de deletar essa regra aqui, então é mais para últimos casos, né? Mas vamos voltar aqui em Start e eu vou desabilitar a regra. Então vamos desabilitar aqui, salvar. E já voltou. Então, via BGP ele já anunciou e removeu a regra. Então, essa aqui é a forma mais fácil de fazer alguma coisa. Então, aqui, como eu disse que o pessoal anda fazendo regra de file para fazer algumas proteções. Né? Então, o cara consegue fazer aqui diversas coisas. Pode pegar aqui o IP de destino e colocar o bloco todo, né? Então, meu bloco gordinho lá, 00/22. Eu quero proteger aqui inclusive tem fragmento, não fragmentado. De passagem aqui, o não é fragmentado, o RAW não funciona. Acho que eu até botei esse aviso do RAW. Aí pode usar esse aqui, fragment funciona no RAW. Comprimento do pacote, então qual é o tamanho do pacote, né? Então, se você quiser colocar uma largura, o pacote tem que ser de X a Y. As flags, então eu quero proteger as flags sem ACK. Quero deixar um rate. Então, no meu provedor, o SIM ACK não passa de 50 MB, então eu já vou meter um rate limite de 50 MB, não sei. Tem que ser bem maduro aqui as instruções, tá? Mas toda essa combinação é estática, então tu consegue criar várias regras estáticas já protegendo de alguns tipos de ataque, sabe? Então, segurando os teus blocos de IP, algo nesse sentido. Recomendo, acho que o Rafael dá alguns cursos de Flow Spec, e ele até ficou de dar umas aulinhas sobre Flow Spec usando o RR Flow, vou ter que cobrar ele sobre isso, e é uma das coisas que seria interessante ele dar uma explicada, porque ele tem uma bagagem muito maior em relação a essas situações que nem eu falei, estou também aprendendo e tudo mais,
seguir à risca a documentação de como as coisas funcionam, para tentar deixar funcional. Então, estamos aí, também estamos aprendendo, né? Não me crucifiquem. Estou mais programando algo que é a mesma coisa. Ah, Roger, tu não sabe mexer com roteador A, B, C, D, Y, X, Z. Os caras não manjam de tudo. Calma lá. Né? Então, eu sei que dá pra fazer. Ah, o roteador Sport Night Flow, beleza, pode ser qualquer coisa lá que ele vai funcionar. Ele vai receber aqui os dados, vai conseguir. Ah, funciona log de SageNight? Funciona, é só tu mandar. Desde que o SageNight Sports, formação de logs via Nightflow, vai funcionar de boa. Então, vamos com calma. Beleza? Então, basicamente é isso. Aqui o vídeo ficou com 1h45 já. Espero que tenha conseguido explicar um pouquinho das coisas, como é que funciona essa parte da mitigação dele aqui interno. Então, blacklist, você pode criar suas blacklists. Aqui, vou dar mais uma reforçadinha aqui, acabei não passando, né? Mas eu mostrei no capiroto, né? Então, tu pode selecionar essa blacklist. Então, por exemplo, você pode gerar uma regra de análise que joga para blacklist e você faça uma regra em estático que tudo que for caindo naquela blacklist aqui, ó, ele vai jogando automaticamente. Então, tu consegue criar, por exemplo, aquela situação, vou pegar os IPs de origem, destino, e montando essa minha blacklist e tomar. Então, é engenharia aqui. É toda uma engenharia para vocês montar essa ideia, beleza? Eu acho que por hoje é mais que suficiente. Em outros vídeos também, talvez a gente se aprofunde mais. Eu percebo que o pessoal ainda apanha muito em relação a essa análise aqui de entender o comportamento de IP. Então, estudam mais essa questão da documentação na parte de filtros. Tentam entender isso, entender o pacote, antes de vocês querer ir para uma análise mais aprofundada. Se vocês não entendem isso, não brinquem aqui que talvez vocês podem estar criando um problema maior. Né? Ah, vou bloquear. Eu vi alguns casos da pessoa fazer aqui regras muito mal feitas. Colocando assim, sem uma análise. Ah, vou colocar o IP e beleza, vou dar um descarte. Porra, não definiu o port, não definiu o protocolo, não definiu nada aqui nessa condição. Provavelmente o cara estava gerando um problema lá para os clientes. Às vezes um site parou de abrir, alguma coisa não estava funcionando. E ele achava que era outra coisa, até, tô com problema de rota, operadora ruim, sei lá, e o cara estava fazendo uma coisa errada, sabe? Então, muito cuidado. Tento entender literalmente, testam, investigam, mais uma vez, entendam isso daqui, como é que funciona bonitinho, e aí começam a aplicar as regras de vocês, beleza? Desculpa, eu demorei para fazer esse vídeo, confesso, tinha ficado doente antes, eu consegui ficar gripado 2 vezes, e esse aqui, ó, minha voz tá nas últimas já. Mas beleza, pessoal, então um abraço para vocês, vou encerrar por aqui, valeu? Até a próxima.